Sabe, quando a gente pensa em uma bebida com 9% de álcool, a expectativa imediata é aquele impacto bem forte. Uhum, aquele calor descendo pela garganta, né? Isso, tipo um destilado ou um vinho bem encorpado. Exatamente. A gente espera um certo peso. É uma presença alcoólica inegável que, bom, quase exige ser degustada com mais cautela. É uma regra implícita da biologia da coisa. Certo. Mas e se essa mesma bebida potente, tipo, desafiasse totalmente essa expectativa, entregando a sensação de um smoothie de frutas super fresco e doce? É uma contradição muito fascinante. Pois é. Então, vamos destrinchar tudo isso. A nossa análise profunda de hoje foca na The Prodigal Haze Parte 8. Uma Triple New England IPA da Treehouse Brewing Company. Essa mesma. E para entender esse fenômeno, a gente mergulhou nas especificações da cervejaria e cruzou isso com as notas de mais de 1.000 avaliações de usuários. E com uma nota absurda de 4,47, o que é raríssimo para um volume tão grande de reviews. Nossa, sim. Eu fiquei muito impressionado lendo isso. A nossa missão hoje é justamente entender como técnicas de fabricação transformam esses ingredientes numa experiência de, assim, imenso sucesso. Uhum. E começando pela técnica em si, né? Exato. As notas do produtor destacam aquelas adições massivas de lúpulo em temperaturas frias de whirlpool. Certo. A primeira coisa que me veio à cabeça foi o processo de fazer um chá verde bem delicado. Se a água ferve demais, o chá fica adstringente. Nossa, essa analogia do chá ilustra perfeitamente a física do processo. Fica amargo, né? Mas se a temperatura for mais baixa, você puxa só os óleos essenciais. Só que a minha dúvida é como eles conseguem colocar quantidades absurdas de lúpulo sem transformar a cerveja num suco intragável de tão amargo. Então, eu fico fascinada com isso, porque é exatamente a química da extração térmica. Nessa etapa final da fervura, o whirlpool, a temperatura mais baixa impede uma transformação estrutural. Uma transformação dos ácidos do lúpulo. Isso. O calor intenso faria com que esses ácidos mudassem de forma? E virassem o amargor. Exatamente isso. Sem esse calor extremo, eles simplesmente não sofrem essa mutação. Não liberam aquele amargor agressivo. Então eles basicamente tiram o amargor da equação e ficam só com o perfume da planta. Isso mesmo. A extração foca puramente em aromas super intensos. Maracujá, frutas escuras e cítricos vibrantes. E visualmente também muda, né? Uhum. Resulta numa cor amarelo pálida e uma aparência bem turva. Muito parecida com a iteração anterior, a parte V. Certo, entendi. E olha que interessante. Essa aparência e esse aroma preparam o terreno biológico, o nosso cérebro, pro verdadeiro diferencial dessa cerveja. Que é a textura. Lendo as notas de degustação, dá para perceber que essa complexidade aromática que antecede a textura vem de uma mistura global de lúpulos. Temos Citra, Comet, Motueka e Paradise. Uma seleção muito cuidadosa. Sim, e os sabores de frutas cítricas e de caroço não batem na língua de uma vez só, sabe? Eles vão evoluindo a cada gole. E o destaque dessa evolução é justamente o lúpulo Paradise. Ele traz uma floralidade muito singular que remete a notas claras de baunilha. Peraí, notas de baunilha numa IPA forte. Isso foge totalmente do roteiro tradicional do estilo. Foge muito. Como que um sabor tão delicado não entra em conflito com o peso do álcool de 9%? Aí é que entra a biologia da levedura da casa da Treehouse. Não é só uma fermentação básica, sabe? Essa levedura específica tem a característica de deixar muitas proteínas em suspensão no líquido. Proteínas soltas ali no meio. Isso. E quando essas proteínas interagem fisicamente com os óleos florais e cítricos dos lúpulos, elas criam uma malha, um corpo bem denso e aveludado no paladar. Nossa, então é essa interação física entre a proteína e o óleo que cria a textura cremosa. Exato. Isso explica como as qualidades dessa levedura se fundem tão bem com os aromas tropicais. Borra completamente a linha entre os estilos. A sensação deixa de ser a de beber uma Triple IPA super potente e passa a imitar aquela experiência exata de tomar um smoothie de frutas doce e espesso. É uma jornada extraordinária de sabor mesmo. O sucesso da The Prodigal Haze, parte 8, está nessa sinergia perfeita. Temperatura, lúpulo e levedura.
Isso mesmo. O controle de temperatura segura o amargor, a seleção de lúpulos constrói as camadas de frutas e o comportamento da levedura amarra tudo com uma textura que simplesmente esconde o teor alcoólico. É genial. A precisão técnica basicamente quebra as regras do que o alto teor alcoólico deveria aparecer dentro da taça. O que acaba deixando uma provocação muito instigante para quem acompanha esse universo, né? Com certeza. Se um controle tão preciso permite que uma cerveja forte imite perfeitamente a doçura e a cremosidade inofensiva de um smoothie de frutas, até que ponto as técnicas de fabricação podem continuar forçando os limites dos estilos tradicionais? É uma ótima pergunta. Em que momento a bebida cruza a linha e se transforma em algo completamente diferente? E assim chegamos ao final de mais um episódio do Beer Review, um podcast da Rare Beer Brasil. Aqui exploramos o universo das cervejas artesanais, com histórias, curiosidades e experiências que tornam cada gole especial. Beer Review, Rare Beer Brasil. Se você curtiu, siga o podcast na sua plataforma preferida para não perder nenhum episódio. Compartilhe com amigos que amam descobrir novos sabores e histórias. Beba menos, mas beba melhor. Até o próximo episódio e saúde!